Senador da Vila, nossa pão, muita chanfuzila. Ah, o Flu e ao Hilal, o Hilal acabou de eliminar o City, acabou o jogo agora. Mas além disso, se inscreva, comenta, compartilhe. Vamos falar o que aconteceu nessas oitavas até aqui, porque esse vídeo vai sair no dia do jogo de Juventus Real, vai ter outro jogaço, então vamos indo. Vamos começar com Botafogo e Palmeiras, onde o Palmeiras eliminou o Botafogo de 1-0, né? Paulinho cravou. E o Montoro, o Montoro é uma piada, né? Marcando. Paulinho foi, puxou pro meio, o Montoro fez igual aqui, ó, ajeitou o cabelo. E foi lá, Paulinho crava, meu filho. E vamos falar um pouquinho mais do jogo. O Paiva acabou sendo demitido após dessa eliminação, por causa do modo do Botafogo jogar contra esse time de mesmo parelho. Ele recuou o time, estava sem Gregory, que era o principal volante desse time. E acabou que aconteceu, né? O Palmeiras amassou, foi um jogo mais ou menos, mas no fim das contas o Palmeiras amassou. O John foi o melhor da partida, pra você ter uma noção. Foi 1-0, pressão, pressão, e tivemos a melhor partida do Estevão até agora, né? Primeiro tempo ainda meio apagado, mas segundo tempo entrou pra cima, rabiscou, fez um gol que estava impedido. E tivemos de novo o herói, né? Paulinho, de novo entrou, de novo cravou seu gol. De novo não, né? De novo entrou muito bem. Você é louco, joga muito. Infelizmente, depois do Mundial vai ter que fazer cirurgia, pelo menos só volta ano que vem pro Palmeiras. Uma perda importantíssima para a temporada que ainda vai vir sem Estevam. E um assunto pertinente que eu achei injusto, tá? A expulsão do Gustavo Gomes em cima do Barbosa. Puta de corpo no Brasil nem marcava falta, o juiz ia olhar, assim, levanta cada um pro seu canto, mas o Palmeiras tem um salto importante contra o Chelsea e podemos ter uma final brasileira, tá? Com o Brasil lá, tá? E vamos ressaltar outra partida boa do Richard Rios. O Fux compensou o Murilo, a lesão do Murilo, tá jogando bem, razoavelmente bem. E o que não tá dando é o Botafogo tão recuado com as peças que tem. O Savarino, depois que o Paiva entrou, virou jogador de Série B com alguns apontos, principalmente jogadores do Botafogo, não tá rendendo nada onde está sendo colocado. E as contratações não vão vindo bem. Tipo o Arthur, o Montoro, que chegou agora, tava aqui ó, no gol. Falei, isso aí não tem. E Arthur Cabral precisa de ritmo de jogo, o Correia precisa de ritmo de jogo, senão seriam umas peças importantíssimas para o Botafogo se tivesse já entrosado com esse time. Mas, infelizmente, o Botafogo vai para casa e felicidades que um brasileiro avança para as quartas, vai pegar o Chelsea. E outra pontuação é o Igor Jesus, que fez a última partida junto com o Jair e Cuiabano. E falar um pouquinho mais do Palmeiras, que vai ter Gustavo Gomes e Piquerez. Tem que ver como vai montar esse time contra o Chelsea, né? Porque o Jair pode fazer esse terceiro zagueiro no lugar do Gustavo Gomes, se fizer de uma linha de três, porque não tem um lateral tão defensivo porque eles também podiam fazer essa linha de três. Então, porque o Gustavo Gomes é o homem central, então eu acho que ele vai vir com uma linha de três o Abel, com dois alas, com o Vanderlan na ala esquerda, Fux, o Giai e o Marcos Rocha ou o Mike na ala direita. O Maurício se recuperou bem, entrou já no lugar do Veiga que estava suspenso, né? Que o Veiga não pode ser titular desse time nem ferrando, muito mal. O Vitor Roque também mal, não tem como. O Alan entrou e compensou de ser titular nesse trinca nessa ponta direita, fazendo esse meio campo na parte direita do campo. E vai pegar o Chelsea. Então, pior do que quando perdeu o Mundial, quando o Palmeiras perdeu o Mundial pro Chelsea. Então tem grandes chances de avançar nessa fase. Confronto equilibrado. Dá para o Palmeiras ter que estar de cabeça erguida
e avançar para a semifinal, que podemos ter um confronto entre brasileiros. Mas antes, temos Flamengo e Bayern. Muitos vão falar, jogou de igual para igual, taranã, jogou de igual para igual. Para mim, foi ao natural o Bayern meter 4-2, tá? O Bayern acelerou nos primeiros 10 minutos, tem um gol de escanteio conta do Pulgar, né? Eu acho que se o Rossi cai, ele podia reclamar de falta e talvez se fosse marcada a falta que tem um ombrinho do Gnabry assim na costela dele. Não foi malandro dessa vez, mas mesmo assim eu acho que teria alguma coisa melhor para fazer nesse lance. Depois perde a bola no meio campo, o Rascaeta tenta fazer uma falta. Incompreensível o Rascaeta terminando esse jogo, tá? O Kane bate de Léo Pereira gol. Aí o Bahia recua, bota um pouquinho para compensar, dá umas marotadas, o Flamengo dá uma pressionadinha, começa a pressionar, pressionar. Um cruzamento, acho que ele dá uma agitadinha pro Gerson, o Gerson, belo. Gol em cima do Neuer, não consigo fazer nada. E quando de novo o Bahia acelerou, gol. E aí é falha totalmente do Rossi, uma bola mal afastada pela zaga. O Goretzka, né? O Goretzka pega assim de enchapada, nem foi tanto no canto, só o Rossi tava, o cara tava ali, aqui ó, e o Rossi tava aqui. E ele só chutou do mesmo canto. Então assim, peguei Rossi, mal posicionado, eu acho que outra falha do Rossi. Aí volta o time e o Flamengo tenta pressionar, não consegue tanto assim. Aí tem um pênalti com a mão do Olise, né? Que muitos discutem se foi, não foi. O importante foi pênalti. Pra mim foi pênalti, estava aberto o braço, tudo. Jorginho, como eu já sabia, é marcar o pênalti. Ele é muito frio, fez gol de pênalti na Eurocopa, pilotando os pênaltis decisivos. Foi lá, fez. Mas, tipo assim, uns 12 minutos depois, o Bayern pressiona de novo. O Luiz Araújo tenta sair jogando, driblando pelo meio, que o Kimmich rouba a bola, toca pro Kane, bom. Talvez o Rossi, se fosse o Neuer, também pegava, tá? Não comparando, obviamente o Neuer é o melhor jogador da geração. Mas se fosse um goleirinho um pouco melhor. Se fosse o John do Botafogo, talvez pegasse aquela bola do Kane, tá? Então, tem muita compensação do Felipe Luiz de ir de peito aberto contra o Bayern. Tipo assim, tem que jogar de igual para igual. Eu acho que é errado, somente que é um time que é avassalador na Europa. Obviamente o Flamengo ia sofrer muito, muito, muito. E foi mais pra, tipo assim, jogando de igual para igual, não defendemos, fomos de peito aberto. Foi, foi bom do Flamengo ir assim, porque mostrar que a gente não tem medo, mas sofreu. Então, às vezes é bom ter medo para tentar mais ganhar. Não sei se deu para entender. E nas ponderações, Alexandre anulou o lado do Olise, tá? Um dos principais pontas, meio-campistas do Bayern. Anulou lá pela direita, ao lado esquerdo dele. O Luiz Araújo bem até o erro do gol. O Bruno Henrique entrou muito bem. O Bruno Henrique devia ser titular desde o começo do jogo. Porque parecia que o Flamengo só estava pendente do Luiz Araújo para dar escape. Talvez se o Bruno Henrique tivesse, o jogo poderia ter tomado um rumo diferentinho. Porque o Rascaeta não entrega intensidade. Vou falar um pouquinho do jogo do Fluminense. O que eu percebi. O Jorginho, mais idade, não tem intensidade no meio campo. O único que entregava intensidade foi muito bem no jogo foi o Gerson, que vai para a saída para a Europa, para o Zenit. E esse meio campo ficou muito balançando assim, sem intensidade e deixando os jogadores do Bayern jogar pelo meio. O Pulgar mal, sai logo no começo do jogo e entrou reserva e já toma o cartão logo em seguida, o Alan. Mas eu achei muita falta disso do Flamengo. Volta para casa, junto com o Botafogo no mesmo voo, mas quem não volta e dá tchauzinho para os dois é o Flu. Meteu 2-0 no Inter de Milão, vice da Champions. E o que deu para entender? Entendeu o seu lugar, Flu. Não sou protagonista, vou dar umas escapadas, tentar jogar. Quando tinha a bola, controlava e jogava a bola em John Arias. Uma escapada, Martinelli já pressiona. John Arias vai até o ponto, cruza, dá um desvio, pum.
cabeça, gol. O Sommer podia ter feito melhor. Como o pessoal fala, a pequena área é do goleiro. Não importa, é do goleiro. O Cano entrou e fez. Depois o Inter não consegue fazer nada direito no primeiro tempo. No segundo tempo começa a pressionar com, com os alas, principalmente com o Dumfries, às vezes com o Di Marco. O Di Marco precisa ir na mesma consulta do Carlos Augusto, né? Sem cabelo nenhum. E acha dois chutes com o Lautaro Martins, que é muito importante para esse time, muito importante. Acha dois chutes, entre aspas, o Fábio defende, grande defesa do Fábio. E depois ele sai da área, virou bola na trave, but depois numa escapada. Não, escapada não. Ah, eu lembrei que ia comentar. O zagueiro da Inter de Milão afasta. O Barella ia tentar pegar a bola, o juiz ficou na frente. Depois vocês eu replay essa porra. O juiz fica na frente e não consegue alcançar a bola direito. A bola só cai no pé do Hércules. Hércules chapa, sem defesa pro Sommer, 2-0 Flu. E o que eu ia comentar do meio campo. O meio campo, tanto é que o Ganso é banco nesse time, principalmente no Mundial, antes já estar vindo sendo reserva com o Renato Augusto, com o Renato Gaúcho. E tem só construtores de obra, praticamente. Martinelli corre pra cacete, marca a intensidade. O. Esqueci o nome. O Martinelli. Nonato, mesma coisa, Martinelli. Isso é um bom espaço. Isso ajuda muito o Fluminense a agir principalmente contra os europeus. Que tenta vir com muita volúpia e encontra um meio-campo com intensidade para marcar. E o Bernal, o volante central, assim, fazendo uma grande partida também, evitando. E tanto é que esses três meio-campos, os três sentem e os três saem. Martinelli sai primeiro, depois sai o Nonato e depois o Bernal, se não me engano. Inclusive, ó, só um dado, os três saem porque estavam cansados. E entra Lima, que compensa muito isso. Entra o Hércules, que veio do Fortaleza, que é muito intenso. E no final entra o Thiago Santos no lugar do Bernal para fechar essa linha com quatro zagueiros. Não deixar passar porra nenhuma. E devemos considerar que Fábio, aos 44 anos, e Thiago Silva são monstruosos ainda com essa idade. Monstruosos. O que, que ele jogou, o Thiago Silva, comandou o meio campo, a zaga. Tanto é que você vê toda hora dando instrução para os meio campo, tá faltando espaço ali, pro René, pessoalmente. Porque o lado perigoso da Internacional é principalmente com o Dumfries. E anulou totalmente esse meio-campo e ataque da Inter de Milão, que não conseguiu fazer nada e vai voltar para Milão. Flu e Al Hilal. Eu tenho uma ponderação que eu acho que o Flu vai sofrer mais com o Al Hilal do que sofreria com o City. Mas pelo que o Renato Gaúcho fez, eu acho que também que ele espelhou o esquema da Inter, né? Isso foi uma boa consideração do Renato Gaúcho. Espelhou e jogou de igual a igual, pegando peça por peça na marcação e no ataque. Talvez ele faça essa mesma escalação contra o Al Hilal, principalmente pelos pontas. O Malcolm, o Dassari talvez jogue, o Hamed, uma coisa assim. E também o meio campo que é muito bom de bola, com o Milankovic Savic e o Cano na volância, principalmente. E além do Bono, que se o Bono não cata o que é hoje, ia ser uns 3-0 no primeiro tempo do City, o City já estaria nas quartas de final tranquilo. E o Koulibaly, um monstruoso, anulou o Haaland praticamente o jogo inteiro, só numa bola sobrada que o Haaland faz gol. E teve gol sobrando isso daí, puta que pariu. Mas é isso. Vocês acham que vai passar para essa semifinal? Vai dar semifinal brasileira? Não sei, hein? Talvez já temos um brasileiro na final, hein? Que a gente nem apostando que o brasileiro ia passar das oitavas. Tamo indo longe, hein? Puta merda, é isso. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. É nóis.